Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula, a última aula do curso de Manipulação e Visualização de Dados no R. Eu me chamo Mário Sérgio e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre coleta de dados, né? Coleta de dados da web e também de PDFs, né? Bom, então é a última aula do curso. Hoje a gente vai ver umas duas ferramentas novas, né, para fechar esse arcabouço de coleta de dados, manipulação e visualização de dados, né. Com isso a gente já tem um ferramentário bem legal para trabalhar com dados ecológicos de diferentes fontes, manipular esses dados até que a gente consiga interpretar esses dados e fazer os nossos gráficos, né, de uma forma mais interpretável possível. Então, bom, gente, vamos lá então. Então, hoje a gente vai falar sobre Web e PDF Scraping, né? Então, por que a gente vai falar disso hoje, né? Bom, hoje em dia, pessoal, existem, né, diversas fontes de dados, né? Além das bases de dados, né? Efetivamente, assim, de dados ecológicos, né? A gente tem relatórios de governos, de países, de instituições que lidam com espécies invasoras, né? Ou espécies problemáticas, pragas, enfim. E esses dados, dependendo da nossa pergunta, né, do que a gente está estudando, eles podem ser muito úteis, né? E muitas vezes esses dados ou estão disponíveis só em um site, né, não existe uma planilha disponível para a gente baixar esses dados e já importar no R, ou muitas vezes esses dados estão só no formato de um relatório, né, numa tabela dentro de um PDF, enfim. Como que a gente utiliza esse tipo de dado, né? Como que a gente coleta, importa no R e trabalha com esse tipo de dado, né? É isso que a gente vai ver, tá? Então, como exemplo aqui, a gente vai hoje mexer com essa base de dados aqui, né? O Invasive Species Compendium da CAP. Essa base de dados é um compêndio, né? Então ele reúne diversas informações sobre espécies invasoras, né, informações taxonômicas, né, descritivas do processo de invasão, os pathways de introdução, tanto o range nativo, no range naturalizado, uma série de informações, tá? E se a gente ver, vamos pegar por exemplo aqui Hydrilla verticillata, que é uma macrófita, invasora aqui da planície de inundação do Alto Rio Paraná, onde a gente trabalha aqui no Nupélia, tá? Então, olha, né, fiz a busca lá. Quando a gente, né, abre uma espécie específica aqui dentro do CAB, a gente tem uma série de informações, né? Aqui tem o índice da web page, tem um breve resumo de tudo que tem aqui, né? Então aqui a gente já consegue ver, né, o tipo de organismo que a gente está lidando, né? Os nomes populares, alguma coisa sobre a taxonomia da espécie, né, um breve relatório sobre a invasão, né, dessa espécie, como ocorre, né, enfim, uma série de informações a respeito da característica da espécie e do processo de introdução dessa espécie, né. E olha que interessante, existem tabelas aqui dentro, ó, por exemplo, como uma tabela de distribuição, né, onde, né, os locais nos diversos continentes em que essa espécie é considerada nativa ou introduzida, né? Aqui, ó, introduzida. Então, pra gente, por exemplo, né, eu que me interesso por essa espécie, ela faz parte dos meus projetos de pesquisa, me interessa muito saber o range, né, nativo, introduzido dela, né? E, por exemplo, essa tabela aqui seria de grande auxílio pro meu trabalho, né? Então, me interesso por essa tabela, né? Eu quero pegar esses dados aqui. Vamos pensar nesse tipo de questão, tá? Claro, aí existem outras tabelinhas aqui, né? Vejam, existem diversos textos, né? Tabelas aqui, mas vamos supor que a gente está interessado efetivamente na tabela de distribuição dessa espécie, né? Esse dado aqui é importante para a gente, então a gente quer colher esses dados, né? Bom, aqui não existe um botão de download para exportar esse arquivo em TXT, né, ou em Excel. E se a gente, né, tentar fazer aquela velha gambiarra de selecionar tudo, dar um Ctrl+C e um Ctrl+V lá no Excel, vai dar uma trabalheira, né, porque, olha, a gente já pode ver que tem quebras
de linhas aqui, então lá no Excel vai ficar bem maluco isso aí, né? Sem contar o erro, né, de às vezes a gente, né, mistura uma célula com a outra lá no Excel e às vezes nem se dá conta, né? Então uma forma eficiente de trabalhar com isso aqui é usar o que é chamado de web scraping, né? O que é esse web scraping? Bom, essa informação que está aqui nessa página da web, né, se vocês derem um Ctrl U aí no site de vocês, vai aparecer aqui o código, né, HTML em que essa página aqui está escrito, né? Então essa página aqui, por baixo dos panos, o que o navegador está lendo, né, e reproduzindo aqui para chegar nesse resultado é esse código aqui, né? O código HTML, né? Então todas essas informações, né, que a gente tem aqui das tabelas, dos textos, enfim, elas estão escritas aqui nesse código, tá? Em um certo padrão, tá? O código HTML, pensem que ele é uma forma de estruturar, né, coisas, dados, informações dentro da web page, né? Então, por exemplo, a gente não precisa, né, entender a fundo HTML para fazer esse tipo de coisa. Claro que é muito interessante a gente aprofundar, né, e saber, né, HTML até para aumentar a nossa capacidade de mexer com esse tipo de ferramenta, né? Mas o que a gente precisa entender aqui é que como que, né, funcionam as coisas aqui dentro, mais ou menos. Por exemplo, olhem aqui, ó. Aqui a gente tem Drila Verticillata, né, que é o título dessa página aqui. Se vocês olharem aqui o jeito que o HTML é estruturado, ó, a gente tem aqui, ó, essa mesma informação, né, Drila Verticillata e entre parênteses Drila aqui, ó. Exatamente isso aqui, ele está dentro de uma tag aqui, ó. Título, tá vendo? Título aqui e título aqui, né? Só o título aqui sem a barrinha significa que eu estou abrindo, né? E quando eu uso a barrinha aqui, ele está fechando essa tag. Então aqui dentro de título eu tenho essa informação aqui, tá? Então isso funciona para as outras partes também do HTML, inclusive para as tabelas que a gente vai extrair, né? Então, entendendo que as coisas dentro aqui do HTML elas ficam meio que armazenadas, né, estruturadas dessa forma, né, dentro de tags, né, formando um nó, né, um elemento ali dentro. Se a gente souber qual elemento específico, né, qual tag específica está armazenando esse elemento aqui, a gente pode extrair essa informação. A gente importa tudo isso aqui no R e a gente consegue, né, através de ferramentas que já foram escritas para a gente lidar com esse tipo de situação, extrair a informação que a gente quer, tá? É isso que a gente vai fazer hoje. Então, bom, por exemplo, né, vamos começar então carregando aqui o tidyverse, né, para a gente usar o pipe, né, o stringer, todas as funções que a gente já viu, né, e a gente vai usar hoje então o pacote rvest. Tá? Esse é o pacote que a gente utiliza para fazer o web scraping, tá? Então, se a gente der um help aqui no rvest, né? Vocês vão ver aqui que, né, tá aí, tem a descrição, né? Quem tiver mais curiosidade, quiser saber mais um pouquinho a fundo do pacote, né? Fiquem à vontade aí para dar uma olhada, tá? Ele é mais geral, tá? Ele lida com tipos de documentos XML, tá? Então o HTML é um tipo específico desses documentos. Então ele lida muito bem com esse tipo de situação, né, que a gente vai trabalhar hoje. Ok? Então, bom, como que a gente lê uma página da web dentro do R, né? De novo, né? A gente tem essa página aqui que tem um monte de informações sobre Drila. Eu quero extrair essas informações. A gente sabe que essas informações estão estruturadas nesse código aqui, né? Então esse código a gente consegue identificar, né, em que parte estão essas informações, né, igual eu mostrei ali no título, e daí extrair essas informações. E a gente faz isso usando o rvest, né? Ok, primeiro passo que a gente tem que fazer, né, é carregar a nossa URL, o endereço da nossa página, né? A gente vem aqui na página e copia a URL aqui, ok? Aí, entre aspas aqui, eu vou deixar ela aqui, ó. Pronto, temos a nossa URL, ok? Bom, primeiro passo é ler, né, essa HTML, né? Então vamos chamar aqui de web page, tá? Então eu vou ler, né? Read, eu uso isso aqui, ó, HTML, é a funçãozinha dentro do rvest para a gente ler a nossa URL, tá?
uma vez que a gente dá Enter, né, dependendo da sua conexão, né, ele pode demorar um pouquinho, mas ele vai ler aqui a página, né, e todo aquele código vai ser importado agora para dentro do R, né, todo o código fonte ali, né, da página vai ser trazido para dentro do R agora e salvo nesse nosso objeto chamado webpage aqui. Pronto, né, já concluiu. Então se a gente der um class aqui no webpage, a gente vai ver, ó, né, o XML document, XML node, né, porque né, a gente está tratando do HTML que está lá no código fonte, né, do site. Então tá, bom, temos a nossa página carregada aqui dentro, né. Então, próximo passo aqui, né, vamos extrair alguma coisa aqui, né, extraindo informações. Bom, como eu falei aqui, ó, por exemplo, vamos pegar o título aqui, né? Vamos pegar, só para vocês entenderem, hidrila verticillata, certo? Esse hidrila verticillata aqui dentro, ó, se a gente for lá na página, ó, a gente vê que título tá abrindo aqui, título tá fechando aqui, né? Então, hidrila verticillata tá dentro do título. Então, como eu sei, né, que essa informação tá aqui dentro, a gente pode especificar, né, que a gente quer extrair qualquer informação que esteja dentro do título aqui, né? Como que a gente faz isso? Se a gente sabe, né, esse seletor específico, a gente usa, por exemplo, essa função aqui, html node, tá? Aí a gente vai extrair, por exemplo, qual que é o nome da tag lá, ó, título, tá? Então, vamos extrair o title aqui, tá? Tá, extrair, mas apareceu esse negócio esquisito aqui, né? Porque ainda a gente está falando de um código, né? Para a gente poder ver realmente o texto, né? A gente pode usar HTML text aqui para converter isso para texto. Pronto, extraímos aqui o nosso título, né? A informação que estava aqui dentro, tá? Como a gente não quer nesse /r/n nem os espaços extras aqui, a gente pode já remover isso aqui, né? Como a gente já mexeu, né? A gente pode remover usando o stringer /r ou /n ou, né? Vamos colocar aqui, ó. Não quero isso aqui, esse espaço e aberto hidrila aqui. Vamos remover isso aqui também. Só quero o nome, né? Hidrila verticillata. Então qualquer espaço, né, seguido de um parênteses aberto, qualquer coisa aqui, né? Olha aí. Opa, eu não usei o all aqui, né? Deixa eu colocar all que daí eu removo tudo, né? Pronto, removido tudo, né? Vamos colocar aqui o trim pra gente se, né, safar desses espaços no começo. Aqui, ó, temos o nosso título, perfeito, o nome da espécie, gênero e epíteto, né? Então, se eu salvar agora isso aqui dentro de, né, chamar aqui de web title aqui, ficar em inglês que é chique. Né? Então aqui nós temos o nosso título, né, já da página. Então é esse tipo de lógica, né? Basicamente é isso que a gente faz para extrair informação de código HTML que está lá na web page, né? Então é isso que a gente vai fazer. Uma coisa interessante aqui, por exemplo, agora a gente, né, vamos voltar para o nosso problema lá, extrair tabelas, né? Ó, a nossa tabela lá, que a gente quer a tabela de distribuição, né, de espécies. Então, aqui, ó, distribution table. Bom, a gente sabe que ela é uma tabela, né? Se a gente for olhar lá, né, deixa eu dar vou copiar qualquer coisa aqui, ó, vim aqui dar um Ctrl F, vou colocar aqui. Ó, só para achar, né, ó, copiei um pedacinho dessa informação aqui e dei o Ctrl F aqui só para a gente já cair na tabela aqui, né? Olha que loucura, né? Essa aqui é a descrição da tabela onde eu copiei a informação, né? Que tá aqui, ó, né? Essa é a descrição. E aqui já começa o continent, country, region. Ó, a gente já vê que isso aqui já são as nossas colunas aqui, tá vendo? E olha que interessante, né? Ó, table aqui, né? E logo depois da tabela, né? Com certeza vai ter outro table fechando aqui. Tabela comprida.
Cadê? Aqui, ó. Fechando a tabela. Perfeito? Então, como a gente quer extrair tabelas, né? Assim como a gente especificou title, a gente especifica table aqui. E a gente consegue extrair as informações das tabelas, né? Das planilhas que estão aqui dentro. Então, tudo isso aqui, ó, né? O R, né? Dentro do harvest ali, ele vai entender o que significam, né? Cada tag dessa aqui, cada sinalzinho de nova linha, nova coluna, de quebra de linhas, né? Enfim. E ele vai ajudar a gente a extrair essa informação, tá? Então, a única coisa, como a gente quer extrair tabela, a gente especifica aqui o table, tá? Então, vamos lá. Tá. Então, vou criar aqui um vetor, tá? Chamado de nodes table, tá? Então, só para a gente salvar as nossas tabelas, né? Por que eu falei nossas tabelas? Porque tem mais de uma tabela aí dentro, né? Da página. Se a gente for ver aqui, ó, a gente tem essa, né? Tem lá embaixo, tem mais uma aqui de host plans and other plan affected, né? Enfim, whatever. Tem aqui, ó, sobre o clima, né? Sobre temperatura do ar, tem um monte de tabelas aqui, né? Então, se a gente selecionar as tabelas, né? O node table, a gente vai extrair todas as tabelas, ok? Então, vamos começar por aí, né? Então, aqui temos a nossa página. Então, vamos aqui da mesma forma que a gente fez lá com o título, HTML nodes, tá? E vamos aqui table, ok? Pronto. Extrair, ó. Se eu der uma olhada nisso aqui, ó, então nós extraímos, né, tudo que tiver dentro daquele table, né? Quando tiver um table abrindo e depois o table fechando, tudo que tiver dentro dessas tags, né, que são os nodes, a gente extraiu, o R extraiu e colocou numa linha aqui, né? Então cada linha dessa aqui significa uma tabela, tá? Significa todas as informações que estão entre aqueles dois tables, tá? Então, olha que interessante, temos todas as tabelas aqui, né? Mas a que a gente quer, de fato, é a tabela de distribuição, certo? É a distribution table, né? Como aqui, ó, eu já até dei um Ctrl F aqui, ó. Como a gente sabe que a única tabela que fala de distribuição é essa, né? O resto a gente tem umas, né, distribuições espalhadas aqui, mas dentro da tabela de fato, a única que tem a palavra distribuição é a distribution table, é a tabela que a gente quer. Então a gente pode usar o que a gente aprendeu no stringer para extrair, né, a tabela que a gente quer, para, né, pedir, me mostra, né, qual é a posição, qual dessas 20 e tantas tabelas aqui é a tabela que eu quero, né? Claro que a gente poderia fazer uma inspeção visual em cada uma dessas para ver, né? Olhando aqui até fica, ó, a 12 aqui parece ser a nossa candidata, né? Tá vendo que o comecinho dela aqui é Continent, Country e Region. Se a gente olhar aqui, ó, no comecinho, ó, a primeira coluna é Continent, Country e Region. Então provavelmente vai ser a 12, né? Mas, bom, um jeito mais fácil, né, de automatizar essa inspeção, né? Lembra daquela função stringer which? Né? A gente pode perguntar dentre essas 20 e tantas, né, que estão aqui dentro, né, dessas tabelinhas aqui, desse node set, né? Então a gente pergunta quais, né, dessas entradas aqui tem o meu padrão distribution, né? Claro que se eu fizer isso vai dar errado, né? Porque isso aqui não está convertido para texto, né? Posso converter assim, né? Porque como a gente está fazendo, né? Tá usando stringer aqui, né? Teoricamente uma operação com stringers, né? Stringers nada mais são do que sequências de caracteres, né? Então a gente converte assim e a gente consegue achar, né? Opa, as.character aqui. Eu tinha escrito errado. Oi, gente, perdão, né? Como eu estou usando, né, o pipe aqui, eu não preciso especificar aqui dentro, né? Deixa eu tirar o pipe aqui só para ficar mais visível, né? Eu posso perguntar, né, em qual, né, dessas entradas aqui, né, eu tenho
essa palavra, né, distribution, né? Se eu perguntar aqui, ó, provavelmente vai me dar o 12, certo? Que era já o que a gente esperava, né? Como a gente olhou lá, ó, a 12 que era a que mais se aproximava, né? Perfeito. Então já temos aqui a localização, né, dessa nossa tabela. Vou chamar isso aqui de table ID, né, ó, atribuir então a esse objeto a localização da minha tabela. Então agora eu já posso, né, extrair ela de fato. Vou chamar aqui distribution, né, vou criar aqui um objeto chamado distribution e eu já vou salvar essa tabela dentro desse objeto, tá? Então eu vou extrair, né, desses node tables aqui, que a gente extraiu lá da página, eu vou extrair essa minha table ID aqui, né? Ó, perfeito. Como, né? Ó, só para vocês entenderem, como aqui a gente está falando, né, de uma listinha, né? Para a gente extrair de fato aqui a tabela, a gente usa esse colchete duplo, tá? Então agora, se vocês olharem aqui, ó, a gente já tem, né, ó, um padrãozinho diferente aqui. Então de fato a gente acessou essa tabela, tá? Ok, bom, mas ainda tá esquisito, né? Ainda tá com esse, né, corpo aqui meio, tá essas, né, igual o código fonte lá ainda. Isso aqui não é uma tabela de fato, né? Um data frame que a gente quer usar dentro do R, né? Então, assim como a gente tem, né, aqui para o título que a gente usou o HTML text para transformar, né, a informação em texto, adivinha só, existe uma função chamada HTML table que vai, né, interpretar todas essas quebras de linha, tabulações, né, enfim, tudo isso aqui, e vai organizar isso dentro, né, de um data frame que a gente está acostumado, né? Olha só de eu já usar essa função aqui, se eu der um view na minha distribution aqui, vocês já vão ver que ela já está no formato bem familiar pra gente, né? Olha que interessante, bem legal, né? Aí extraímos todas as informações lá da web page, né? Dessa tabelinha, né? Essa tabela que está aqui, ó, agora ela está aqui, né? Mas notem que, né, tá vendo que na planilha original, né, quando começa cada continente aqui, parece que tem uma linha em branco aqui, né? Tem uma linha em branco e daí começam, né, os países, e quando começa um novo continente tem uma linha em branco aqui, né? A função, né, como ela, né, caracteriza isso aqui como uma linha em branco, né, ela preenche tudo isso aqui com a informação que ela encontrar aqui, né? Ela vai preenchendo até encontrar outra informação ou acabar a planilha. Então todos os espaços aqui, né, todos os começos dos continentes aqui foram preenchidos com, né, ó, África, tudo foi preenchido, todas as linhas foram preenchidas com esse, ó, Ásia também do mesmo jeito, né? Se a gente olhar aqui, vamos lá, ó, Europa. Então isso aconteceu com todo mundo, né? Isso aqui é fácil da gente mexer, né? Mas enfim, a informação bruta que está lá na página a gente já conseguiu extrair, né? Molezinha. Mas tem mais coisa para a gente fazer aqui, né? Uma coisa muito interessante que eu gosto é sempre manter, né? É criar uma coluna e criar aqui, né, uma, sei lá, fonte, source, o que vocês quiserem, né? E chamar isso aqui da onde a gente está coletando, né, informação, né, do Invade Space Compendium da CAB, né? Se eu fizer isso, né, deixa eu dar outro view aqui. Aí vai que a gente junta dados, né, da CAB, de outros compêndios, de outras bases de dados, né? A gente já tem um controle aqui, né, sobre a fonte, né, o local que a gente está extraindo essas informações, né? Então isso é interessante, né? Eu sempre faço. Outra coisa, né? Tá, extrair minha tabela aqui, né? Mas veja, eu tenho a tabela, mas de que espécie é essa tabela, né? A gente sabe que é da Hydrilla porque a gente estava na página da Hydrilla, né? Mas enfim, esse tipo de informação não está especificado aqui. Se a gente estivesse trabalhando com diferentes espécies, né, e depois juntar todos esses data frames aqui, a gente precisaria, né, saber de qual espécie
é qual. Então a gente, né, como a gente já extraiu aqui o nome da espécie, né, no web title aqui, a gente, né, pode adicionar uma coluna aqui chamado de espécies, né? Vamos deixar aqui o original do Invasive Species Compendium, né? E a gente coloca aqui, né? O título, ele vai automaticamente preencher, né, todas as linhas com a espécie, né? Então, ó, então a gente sabe que todas essas linhas, todas essas informações são referentes à hidrila verticillata, né? Perfeito. E uma coisa muito interessante, né, que não pode faltar é, claro, deixar a URL original, né, para quem quiser depois ver da onde a gente tirou essas informações, ele consegue acessar, né, no caso da gente publicar essas informações, né, enfim, até mesmo para a gente ter o controle e poder, né, verificar qualquer erro, qualquer inconsistência que a gente porventura achar, né. Então tá aqui, ó, né? Adicionei então 3 coluninhas aqui, uma chamada fonte para especificar o site, né? Outra com o nome da espécie que a gente está trabalhando em questão, e outra com o URL da respectiva página da web que a gente coletou essas informações. Perfeito? Bom, ok, de grosso tá aí, né? Conseguimos já extrair a tabela, né? Mas essa tabela por si só ela é meio esquisita, né? Porque a gente tem continente aqui, né, com a linha vazia, e depois começa os países, e daí tem as regiões, né, dentro de cada país começam com um tracinho aqui. Enfim, a gente já aprendeu um ferramentário bastante vasto que dá pra gente trabalhar com essas coisas, né? Vamos mexer em alguma delas, né? Então vamos aqui dar uma melhorada nessa tabela. Melhorando a tabela, né? Bom, primeira coisa que dá pra gente fazer, né, é lidar com esse, deixa eu trazer a tabela aqui pra gente ver, né? É lidar com esse problema aqui, né, dos continentes terem preenchidos essas linhas aqui, né? Porque, né, o que esse First Report Africa aqui, Last Report Africa, isso aqui não faz nenhum sentido, né? Então a gente poderia, né, retirar, né, essas informações aqui, ou adicionar uma outra coluna aqui chamada continente, né, e especificar que cada uma dessas entradas aqui, né, por exemplo, de África aqui até aqui, ó, terminar a África, né, e começar a Ásia, tudo isso aqui é referente ao continente africano. Isso aqui dá pra gente fazer, né? Vamos fazer isso então. Então, para melhorar, né, vamos fazer assim. Qual que é a lógica que eu vou usar aqui, tá? Primeiramente, como a gente vai mexer com as colunas, né, mudar nomes, enfim, olhem aqui os nomes que estão, né, na planilha original aqui. Tá vendo que tá Last Report aqui, ó, separado por espaço, tem espaço aqui também. Enfim, essa barra aqui, ó, entre Continent, Country, Region, isso aqui não é muito amigável, né, para se trabalhar no R. Então, é legal a gente mudar esses nomes para uma forma mais, né, que não dê tanto problema. Porque vocês vão ver aqui, ó, se a gente for extrair a primeira coluna, ó, o jeito que ela aparece aqui, ó, ela tem que ser especificada entre entre essas crases, né, porque o nome não é padrão, né, essas barras aqui não, enfim, não é um nome característico de um objeto dentro do R, né? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer já é mudar esses nomes, né? Existe uma funçãozinha bem legal que chama rename do próprio dplyr, tá? Que daí a gente pode, por exemplo, chamar de region deixa eu pegar os nomes aqui fora para eu não errar, tá? Chamar o ó, por exemplo, a gente pode mudar essa primeira aqui, ó, né? A gente pode chamar de region essa primeira aqui. Então, para usar essa função é sempre assim, um nome novo, né, que a gente quer especificar, e você coloca igual ao nome antigo, né, para mostrar que a gente está renomeando isso aqui, que isso aqui é igual a isso aqui, né, que a gente vai colocar lá. Dá pra gente mudar isso aqui, dá pra gente, que mais? Tem aquele last
report, né? First report, last report também vai aparecer assim. Então a gente pode chamar isso aqui, em vez de, né, de deixar esse espaço separando, a gente pode colocar um underline, né? Por exemplo, reported, né? E daí coloca aqui. Que mais? O first reported vai dar a mesma coisa, né? Ó, first reported. Então a gente já pode ir arrumando esses tipos de coisa. Acho que dos problemáticos são só esses nomes, né? Então, last reported, tá perfeito, beleza, né? Então, se a gente já fizer isso aqui, já vai... Opa, deixa eu dar só um head aqui pra gente ver melhor, né? Ó, né? Já mudou a region, last reported, aqui ó, first reported, agora fica mais amigável da gente trabalhar, né? Então, perfeito, já renomeamos. Deixa eu até salvar isso aqui dentro de... né, com o mesmo nome aqui pra gente continuar trabalhando. Tá. Outro problema, né, que a gente já viu é a questão dos continentes lá naquelas linhas lá, meio que atrapalhando a... Ó, apareceu esse pouco aqui, porque eu dei o head aqui, né? Deixa eu salvar de novo aqui. Pronto, agora vai estar certinho. Né? Então a gente tem que tirar isso aqui, né? E também não faz muito sentido a gente deixar continente na mesma coluna aqui país, na mesma coluna aqui estado, região, né? Enfim, a gente podia já separar isso aqui. Então a gente podia criar uma coluna nova para continente, né? Um jeito de fazer isso, né? Por exemplo, o que são continentes, né? Continentes. A gente sabe, né, que continente é o que? África, Ásia, Europa, América do Norte, enfim, os nomes dos continentes a gente já sabe, né? Estão aqui, né? O que a gente pode fazer? A gente pode criar uma coluna, né? E falar nessa coluna, se a gente achar, né, qualquer um desses continentes aqui dentro, a gente extrai e guarda nessa coluna. Se não achar, a gente especifica NA, né? Daí a gente vai ter uma coluna com todos os continentes, ok? Bom, primeiro passo que dá pra gente fazer, né? Então, vamos fazer isso aí. Então aqui usando a nossa tabela de distribution, vamos criar uma coluna, né? Vamos chamar essa coluna de continent, né? E lembre, então o raciocínio é, se, né, vamos usar o if else aqui, se eu encontrar nessa coluna, né, se a minha região, né, se dentro da minha coluna region, né, eu encontrar aqui qualquer um dos continents, eu quero extrair essa informação, né, do region, porque eu sei que ele vai ser um continente. Caso contrário, eu coloco um NA, porque daí o resto vai ser o país, ou o estado dentro daquele país, ou uma região específica que não seja continente, né? Deixa eu já salvar isso aqui num outro objeto, tá? Vou colocar aqui arrumada, né? Bom, vamos olhar isso aqui já, né? Ó. Então, olha aqui, ó, né? Funcionou. Extraímos os continentes, né? Deixa eu só mudar aqui a ordem, né? Para ficar mais visível, né? Select. Vou mudar a ordem, tá? Vou colocar region, continent e daí everything, né? Só pra gente ver aqui melhor. Vou trazer ela aqui do lado, ó. Então extrair, ó, África, extrair a África aqui, ó. Aí o resto ficou tudo com NA até começar a Ásia, né? Perfeito, ficou com NA até começar. Quem vem depois? Europe, né? Europa aqui. Passou, mas acho que vocês viram, né? Enfim, esse é o espírito, né? A gente extraiu o continente, encheu de NA até aparecer outro continente e tal. Por que eu fiz isso? Daí existe uma função que é muito legal. Sabe quando no Excel a gente, né, tá preenchendo as colunas e daí a gente clica ali na aresta da célula e ela automaticamente preenche
todo o resto, né? Tem uma função, isso aí se chama preencher até o próximo valor, né? Então ela vai preenchendo automaticamente as linhas até encontrar qualquer valor que esteja, né, do lado ou abaixo da célula. Então isso também existe no R, né? E se chama fill, né? Preencha. O default dele é já preencher, né, de cima para baixo. Então, por exemplo, que a gente na nossa linha do continente aqui, né, África, né? Como aqui eu tenho NA, então ele vai pegar essa África aqui, ele vai colar em tudo aqui até começar a Ásia. Quando começar a Ásia, ele vai pegar a Ásia e vai colar tudo aqui embaixo até começar outro continente. Então assim a gente consegue atribuir, né, a cada uma dessas regiões que estão aqui o seu devido continente, tá? Então, olha que legal, vou usar o fill no continente, né? Ó, só para vocês verem. Olha aqui, funcionou, ó. Já preenchendo tudo aqui. Isso aqui era como se eu tivesse dado aquele né, duplo clique aqui no Excel e todas as células seriam preenchidas com o mesmo valor até começar, até encontrar qualquer outro valor embaixo. Não, funcionou para todos, tá? Acho que depois de Ásia vem Europa, né? Só pra gente conferir aqui, ó, pra vocês verem. Ó, pronto, né? Ásia, Europe. E daí, né, conseguimos extrair tudo, né? Agora, né, que a gente já atribuiu um continente para cada uma dessas regiões aqui, né, a gente já atribuiu essas informações nas linhas aqui, né, a gente pode remover esse continente daqui, né, e consequentemente remover todas essas linhas aqui que estão, né, com esse problema aqui do Europe, aqui, né, preenchendo, né, os continentes preenchendo todos os restos das outras colunas que na verdade não tem nada a ver, né. Então agora é fácil, né, a gente só filtra, né. A gente filtra, por exemplo, o region, né? A gente especifica que aquelas colunas, né, que tem os continentes, né, eu não quero as regiões que estejam dentro dos meus continentes. Ó, se eu der um view aqui, sumiu. Ó, o África aqui que estava, né, preenchendo sumiu. A gente tem agora, ó, só para a gente conferir, né? Vamos, ó, África, né? Começa aqui. Burundi, nananana, é a mesma coisa que a gente tem aqui, né, ó, Burundi, e agora a gente especificou a África aqui do lado. Perfeito? Ó, legal demais, né? Então show. E aí a gente pode continuar arrumando, tá? A gente pode fazer a mesma coisa aqui para essas regiões aqui, tá? Usando o regex, tá? A gente poderia especificar aqui, né? Por exemplo, extrair uma nova coluna, né? E depois remover, enfim, remodelar. Vocês já aprenderam isso. Eu não vou entrar muito aqui em detalhes, né? Ó, qualquer coisa que comece com aquele tracinho, né? E depois venha qualquer outra coisa. Aqui ó, as regiões aqui, ó, né? Então a gente sabe que isso aqui é uma região específica da célula que vem acima, né, do país que vem acima delas. Então, seguindo essa mesma lógica, a gente poderia organizar essa planilha. Perfeito? Ok, né? Bom, tá, extraímos nossa planilha. Vamos supor que ela assim já esteja muito show pra gente, né? Vamos supor que a gente só esteja interessado nos continentes, né? A distribuição entre os continentes. Então, tá ok, temos aqui nosso URL, tá devidamente referenciado, né? Enfim, perfeito. Vamos salvar essa planilha, né? Como que a gente salva, né? Existe um comando chamado write.table, tá? Que daí a gente especifica o data frame que a gente quer salvar, que já está, né, salvo em algum objeto aqui do R. Daí a gente coloca um nome entre aspas desse data frame, tá? Vou colocar txt aqui, que é a extensão que eu quero, né? Eu quero um texto separado por tabulações, ok? E daí a gente especifica outras coisas, né? Por exemplo, eu não quero que as linhas sejam numeradas, né? Não quero nome nas linhas, né? Então a gente determina, né? Raw names falso, né? Colocar um false aqui. Mesma coisa para quote. A gente não quer nada nada além, né, do txt mesmo, puro e simples para a gente trabalhar, né? A gente especifica aqui. É bom especificar a tabulação, né, o tipo de separação, que eu quero que esses dados estejam separados por tabulação. O caractere especial para tabulação é /t, é o \t,
né? E uma coisa muito interessante, como a gente já pegou esses dados da web, tá? Não sei se aqui é o nosso caso, mas, por exemplo, se aqui tivesse nome de autores, né, ou qualquer nome esquisito com acento, qualquer um daqueles caracteres, né, russos, né, chineses, enfim, é bom a gente especificar uma codificação para salvar esses dados, tá? Por exemplo, aqui, né, a gente consegue especificar aqui com esse argumento, né, o TF8, porque daí ele vai, né, ele vai salvar, vai manter esses caracteres, né, e vai guardar eles sem desarrumar, sem dar bug, né, sem dar nenhum bug. Quando a gente for reabrir esse data frame para trabalhar posteriormente, o R a gente especifica aqui, né, que esse data frame ele está salvo nessa codificação aqui, né, ó, se vocês olharem dentro do read.table aqui, né, ó, dentro da função tem um argumento aqui chamado encoding, aqui ó, file encoding, tá? E dentro também do thread, tá? Data.table, se vocês olharem lá aquela função thread, também tem algum argumento aqui chamado encoding. Aqui ó, encoding, tá vendo? Então, aí se a gente, né, ó, especificar que ele está salvo aqui em UTF-8, todos aqueles caracteres esquisitos tal vão estar configurados da maneira correta, né? Não vai dar problema não vai dar bug, né? Nenhuma, né, qualquer erro, né, que dá aqueles caracteres meio esquisitos lá, aqueles As, né, com acento no meio, aqueles Zs, enfim, todos aqueles bugs que dá quando a gente tem esses problemas de codificação, né? Então, se você der Enter aqui, a planilha já está salva no seu diretório, tá? Importantíssimo, tá, gente? Sempre, óbvio, sempre referenciem a fonte de dados de onde vocês estão pegando esses dados, tá? Sempre verifiquem se a plataforma em que vocês estão fazendo o web scraping, ela permite vocês utilizarem esse conteúdo da forma que a gente está fazendo aqui, tá? Tem diferentes licenças, né, que permitem a gente usar os dados disponíveis na web de diferentes formas, então é sempre bom dar uma verificada nisso, tá? Então verifiquem a permissão para a gente fazer esse tipo de coisa e nunca se esqueçam de, na metodologia, quando vocês estiverem escrevendo o artigo, de especificar, não só, né, referenciar a base de dados, o site, aonde vocês coletaram essas informações, mas especifiquem também que vocês fizeram isso por web scraping, né, especificando um código lá para extrair essas informações. Porque muitas vezes pode acontecer que, se tiver alguma incongruência, não necessariamente é problema com a nossa referência, né, com a base de dados, o site que a gente coletou essas informações. O problema pode estar no nosso código. Então é sempre bom especificar que a gente que escreveu o código para retirar essas informações, né, dessa fonte de dados. Então, né, como a gente é ser humano, a gente pode estar passível a erro. A gente isenta, né, a fonte de dados de qualquer um desses problemas, tá? Então, uma boa prática que faz todo sentido, correto? Então tá, gente, isso é o web scraping, tá? E antes da gente passar para frente, eu tenho que fazer menção que eu esqueci na aula passada, tá? Desse livro aqui do professor Rafael Irizarry, tá? Introduction to Data Science. Cara, esse livro é genial. Tudo que a gente viu aqui durante o curso, tá? Do básico do R, do ggplot, ó, do tidyverse, tá? Para a gente, né, trabalhar com manipulação de dados, a importação de diferentes tipos de dados. O ggplot é muito detalhado, absurdamente didático esse livro, tá? Se eu não me engano, tem um material do professor Rafael, ele é um professor de Harvard, tá? Ele faz parte daquele Harvard X, que tem aqueles cursos online e tal. É muito interessante, tem o material dele no YouTube, se eu não me engano, tá? Mas tem os cursos disponíveis também na plataforma de Harvard lá, para quem quiser dar uma olhada. E é muito completo, tá? Inclusive aqui, ó, na parte, né, de mexer com dados efetivamente, assim, de manipulação de dados, tem aqui, ó, web scraping, tem o processamento de strings, igual a gente viu, tá? Enfim, convido vocês a olharem que essa referência realmente me ajudou muito, né, a crescer usando R e trabalhar com essas coisas, tá? Bom, então, dito isso, a próxima coisa que a gente vai trabalhar é o PDF scrapping, né?
seguindo a mesma lógica que a gente fez aqui para os códigos, né, nas páginas, a gente pode fazer para o PDF, tá? Então é uma outra forma da gente coletar dado, né? Aqui eu trouxe um exemplo, tá? Ó, esse aqui é o material suplementar deste artigo aqui. Deixa eu pegar ele aqui para vocês. Ó, desse artigo aqui publicado na PNAS, tá? Da Romy Vanderlee, da Naomi Elmers. Não sei qual é a pronúncia correta, né? Mas enfim. O título do paper é Gender Contributions to Personal Research Found in Success in the Netherlands. Né? Então é uma pesquisa bem interessante, né? Sobre, né, as questões, né, da diferença, né, entre os gêneros na pesquisa, no ganho de financiamento para pesquisa, né, do ganho de prêmios, enfim. Eles procuraram aqui explorar essas diferenças, né? Ver se realmente tem uma diferença significativa, né, entre homens e mulheres. Então, aí na tabela, no material suplementar, né, eles trazem aqui um gráfico e trazem uma tabela, né, sobre o número de aplicações e os grants ganhos, né, por cada, né, uma das classes aqui, de homens, mulheres, né, em cada uma das disciplinas aqui, diferentes disciplinas, né. Então, para a gente treinar, vamos supor que a gente queira extrair essa tabela aqui, tá? Esse exemplo eu já copiei de cara do livro do Rafael Irizarry, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida ou queiram se aprofundar um pouquinho mais, eu peguei esse exemplo de lá, tá? Então, vamos lá. Ok. Para a gente trabalhar com PDF, então, né, seguindo essa mesma lógica, a gente usa um pacotinho chamado PDF Tools, né? Então a gente chama aqui o PDF Tools, né? Daí a gente tem um ferramentário aqui para ler o PDF, né? Explorar as diferentes coisas que tem dentro do PDF, né? Então, ok, eu salvei esse artigo, tá? A gente conseguiria fazer o download desse material, abrir o PDF no R direto, tá? Mas supondo que a gente, né, tá mantendo tudo no PC, salvei esse material suplementar aqui no meu diretório, tá? Então, só vou dar um Ctrl C aqui para abrir direto aqui no R, tá? Então vou chamar aqui de texto, né? Para a gente ler esse PDF, a gente usa essa função aqui, PDF Text, tá? Aqui dentro eu vou colar o meu diretório, tá? Opa, para funcionar aqui eu tenho que tirar o file, tá? Perdão, tá? Pronto, li aqui, né? Li o meu PDF. Isso aqui funcionaria também se eu tivesse, né, setado o diretório fora, tá? Não precisaria colocar todo o caminho aqui até o PDF, tá? Mas aqui no finalzinho tá o material suplementar, tá? Ponto PDF aqui. Então é isso que essa funçãozinha faz. Bom, aqui abrimos o PDF, tá? Já tá aqui, ó. Ele tá meio esquisito, né? Igual o R fez com o HTML, né? Mas vejam, né? Ainda assim temos aqui quebras de linhas, né? Enfim, temos uma forma de estruturar, né, uns marcadores aqui que estruturam esses dados no PDF para a gente ter esses dados bonitinhos aqui, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente faz aqui é definir a página, né, em que está a tabela em questão que a gente quer extrair, né? No caso aqui está na página 2, certo? Então muito fácil, né? Quando a gente lê o PDF aqui, ele já meio que estrutura, né, o arquivo em páginas. Então se a gente quer a página 2, a gente só especifica o 2 aqui, tá? Vou chamar aqui de dados brutos, tá? Então aqui extrair a página 2. Se eu ler aqui, ó, aqui a gente já começa a ter uma noção. Aqui, ó, success rate for male and female applicants. Ó, aqui tá a nossa tabela, tá vendo? Não sei se vocês conseguem enxergar, ó. Success rates, category, total man, aqui, ó. Só que ela tá ainda, né, toda esquisita aqui, né? Mas a informação dela tá aqui. Bom,
uma coisa que a gente pode fazer, né? Existe uma funçãozinha no stringer mesmo, né? Que a gente consegue separar, né? Aqui tá tudo junto. Aqui tá tudo junto, né? Tudo junto. Mas a gente sabe que na nossa tabela aqui, né? Cada conjunto de informação aqui, por exemplo, para o total, ele está separado numa linha, né? Para ciências químicas aqui, está separado numa linha, né? Enfim. E tá vendo aqui que tem esses barra N aqui? Isso aqui significa, né, uma quebra de linha, né? Então, existe uma função no stringer, tá? Que se chama stringer split, tá? O que essa função faz? Imagina que... Deixa eu colocar qualquer coisa aqui, ó. Mário... Sérgio. Vou colocar aqui, ó, separado por underline, tá? Se eu usar essa funçãozinha string splitter aqui e usar aqui, né, o underline, vocês vão ver que ele vai separar aqui, ó, o Mário do Sérgio, tá vendo? Então, nessa mesma lógica aqui, se a gente fizer isso usando os separadores aqui, né, as quebras de linhas, olha o que a gente vai ter. Ó, vou pegar os dados brutos aqui e vou usar aqui, ó, string split, né? Pelo barra n, né? Olha que legal. Aí aqui a gente já estruturou, né, separou todas as linhas, já mostrou que cada, né, onde tinha aquele marcador é uma linha, né? E olha aqui a nossa tabela já começou a ter forma, né? A gente quer essa primeira aqui, né? Ó, a tabela já começou a ter forma. Agora a gente consegue até identificar as linhas, né, da tabela aqui. A gente sabe que, por exemplo, da linha 5 à linha qual aqui, ó, a linha 14 é onde está as informações que a gente precisa. Tá vendo? Ó, aqui, né, eu não vou pegar os títulos aqui porque o título já tá meio esquisito, né, ó. A gente vê que tem duas linhas para definir o título das colunas. Isso aqui é meio, no R não faz sentido, né? Como que a gente vai, por exemplo, filtrar o número total para as aplicações? Como, né, isso aqui é meio difícil de definir no R, né? Então é melhor extrair as informações aqui dentro primeiro e depois a gente dá um título apropriado para cada uma das colunas, tá? Então, como a gente já viu aqui, ó, o total até o medical sciences aqui, que é o que nos interessa, né? Ele tá aqui dentro, ó, total da linha 5 até a linha 14 aqui, ó, medical sciences. A gente, né, extrai isso aqui, ó. Tá vendo os colchetinhos aqui, ó, que são, né, uma lista praticamente. Então a gente consegue deixa eu salvar isso aqui, ó. Vou salvar o que a gente fez, tá? Os dados quebradinhos aqui e vou chamar de tab aqui, tá? Bom, vamos ver. Os dados brutos aqui, tá? Já separados aqui pelas linhas, tá? Ó. Eles são uma listinha, né? E aqui dentro eles estão, ó, dentro desse 1 aqui, tá vendo? Então, para a gente trabalhar com isso, a gente tem que acessar tudo isso aqui que está dentro do 1. Então, a gente vem aqui, né? E ele fala aqui, ó, por exemplo, dados brutos. Opa, perdão. Vou chamar de tab aqui, ó. Deixa eu lá, os dados brutos que estão aqui dentro do 1, tá? Então, se a gente olhar de novo, ó, agora aquele 1zinho que estava lá em cima sumiu. Tá vendo? A gente já acessou o que estava lá dentro, né? Então, agora a gente pode acessar linha por linha, tá? Então, por exemplo, igual eu falei, né? Os dados ali, ó, se a gente for fazer essa inspeção visual, né? Da linha 5, né? Que é onde começam as informações, até a linha 14, são as informações que nós queremos, né? Então, agora que a gente já, né, tá dentro aqui da lista, né? Efetivamente, se eu pegar aqui da linha... Nossa, eu já esqueci. Da linha 5, né? A linha 14, ó. Peguei só as informações que me interessam. Então, primeiro aqui, ó, eu vou remover qualquer espaço que tiver, né,
sobrando aqui para facilitar a nossa vida. Olha só, que legal. Tá vendo? Que já ficou mais organizado aqui, ó. Né? Bem mais organizado. E, não sei, claro que vocês perceberam, né? Que isso aqui está separado por espaços, ó. Dentro da linha a gente está separando por espaços, ó. E tem, né, mais de um espaço aqui, ó. Pelo menos 2 espaços ou mais, né? Então, da mesma forma que a gente, né, separou o meu nome ali, né, no Mário Sérgio, a gente pode separar cada coluna especificando os espaços que estão aqui no meio, certo? Então, olha que legal, né? Vamos continuar aqui. Então, se a gente for, né, vamos separar isso tudo aqui, vamos quebrar isso aqui, né? A gente vai quebrar usando o quê? Qualquer espaço que esteja no mínimo 2, né, ou mais. Porque a gente sabe que no meio, por exemplo, aqui, ó, no meio de Chemical Sciences aqui, a gente tem um espaço só. A gente não quer separar Chemical e criar uma coluna e colocar Science, né? A gente só quer separar esse monte de gente aqui, né? Esse monte de espaços aqui que significam, né, que separam as diferentes colunas. Então a gente usa aqui o Stream Split, né? Aqui tem um negócio legal, ó, que tá vendo que separou, né? Já tá meio separado aqui, mas ainda continua em linhas. Se a gente usar esse argumento aqui, ó, simplify equals true, a gente vai arrumar isso aqui já dentro de um data frame, tá vendo? Um data frame não, tá? Esse argumento ele retorna uma matriz, né? Uma matriz de caracteres, tá? Então aquilo na verdade que estava separado por linhas, tá? Agora tem linhas e colunas, tá? Então ele já meio que já arruma num formato mais, né, harmônico com o que a gente quer, né? Que é o de data frame, tá? Então por isso que a gente usa esse argumento aqui que já facilita a vida, né? Bom, tá. Mas aí agora então, o que a gente pode fazer aqui? Bom, eu sei que toda essa galera aqui, ó, né, da coluna 2 em diante são números, né? E esse Azinho que tem aqui, ó, esse B, esse A aqui, na verdade eles só querem dizer, né, as diferenças, né, significativas entre cada uma dessas diferentes observações aqui, né? Então, na verdade, o que nos interessa é o número, né? De fato, se a gente quiser fazer alguma operação, alguma conta, enfim. Então, a gente pode extrair só os números, né? Então, para isso, vamos usar uma outra função, né, do dplyr que chama mutate at, tá? Isso aqui facilita a gente aplicar a mesma operação para diferentes colunas, tá? Então, por exemplo, eu sei que a uma tá certa, ela é nome mesmo, não quero mexer nela, então eu já excluo ela aqui da parada, tá? Tudo que eu for aplicar aqui vai aplicar para todas as colunas menos a primeira, né? E aí tem um negócio muito legal que deixa eu fazer até aqui fora para vocês entenderem, né? Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 5A, né? E eu tentar transformar isso para número, né, ó, as numeric, vai dar um erro, né? Mas tem uma função que chama essa aqui, ó, parse number. Ela tira fora qualquer coisa que não seja número e deixa só um número, tá? E já transforma ele em número. É muito legal, né? Então a gente já consegue aplicar isso para todas as outras colunas e já transformar o resto da galera em número, tá? Então a gente coloca aqui, ó, parse number. Claro, né, gente, né, vejam um erro aqui, por isso que é bom que o R ele mostra pra gente onde a gente está errando, né? Não aplicável para toda essa galera aqui, né? Enfim, primeiro, antes de fazer isso, eu teria que transformar isso aqui em data frame, tá? Deixa eu limpar aqui, então. Então a gente transforma primeiro, né, em data frame isso aqui, data frame, coloca todo mundo aqui dentro de um data frame, né? Então aqui já vai, né? Estamos falando de data frame, agora a gente pode usar o parse number, então. Excelente, né? Então já solucionamos os nossos problemas, né? Estamos com a nossa tabela, né, toda extraída aqui, com as nossas 10 linhas e nossas 10 colunas aqui.
Perfeito? Ok, mas ainda temos que mexer nos nomes dessas colunas, né? Como eu falei, o nome aqui tá bem esquisito, né? A gente sabe que esse total, essa coluna man, esse woman são referentes às aplicações, né? Então a gente poderia escrever aqui total applications, man applications, woman applications, em vez de especificar assim, né? Então, mesma coisa para awards, né? Total awards, man awards, woman awards e assim sucessivamente, né? Mais interpretativo no R, né? Então, tá, como a gente pode, né, escolher os nomes por fora, fica fácil, né, de trabalhar no R. Deixa eu, né, colocar aqui embaixo. Então vamos trabalhar nos nomes, né? Deixa eu salvar isso aqui, vamos chamar de new data, tá? Salva aqui num vetor, num objeto, né? Deixa eu tirar isso aqui que vocês já entenderam para que serve. Vamos então ver agora os nomes, né? Bom, a gente sabe, né, que os nomes aqui estão divididos em applications, awards e success rates, e para cada um desses existem, né, 3 categorias cada um, certo? Então a gente quer atribuir, né, quer juntar isso tudo aqui. Como que a gente pode fazer isso, né? Uma forma que eu pensei da gente fazer isso, né, seria, né, vamos, né, criar os nomes aqui, né? Vou chamar de type names aqui só para a gente usar, né? Nós temos 9 colunas, certo? Então esses três títulos aqui, aplicações, awards e success, eles têm que, na verdade, ser 9 aqui, né? Então cada um deles tem que estar repetido 3 vezes aqui, certo? Então a gente coloca aqui, né? Applications, awards e success. Né? Eu quero repetir isso aqui. Quero repetir isso aqui, cada um deles, né, 3 vezes. Each 3 vezes, né? Então aqui eu repliquei, né, applications, awards, success, né? Perfeito. Então aqui embaixo eu posso fazer type var, tá? Então aqui a gente tem, né, os nomes, né, total, man e woman, cada um, né, repetidos aqui 9 vezes, né, 3 vezes para cada um dos applications, awards e success, né? Então a gente tem o total, man e woman. Como eu vou colocar, né, applications, total man, woman, awards, total man, woman e success, total man, woman, eu não vou colocar each, tá? Se eu colocasse each aqui, só para vocês verem, tá? Se eu colocar 3, isso aqui vai fazer assim, ó, total man, woman e depois total man, woman, total man, woman. Se eu usar o each, tá? Ele vai me repetir cada um 3 vezes, né? Então vai dar diferença, ó, total man, né? Como eu quero combinar para applications, total man, woman, para awards, total man, woman, eu não uso o each aqui, eu deixo desse jeito aqui, ó. Né? Que daí eu consigo agora unir, né, esses nomes, né? Vou colocar aqui new name, tá? Usando paste aqui, ó, eu consigo unir o type. Deixa eu copiar aqui, fica mais fácil. Type names com o type var. Na verdade eu vou colocar o type var antes aqui, né? Ó que legal, né? Total applications, man applications, woman applications, depois total awards, man awards, woman awards, total success, man success, woman success, né? Então para cada uma dos nomes a gente tem, como a gente sabe aqui, né, ó, que espaço é um problema, então a gente especifica aqui que a gente quer, na verdade, um separador. Vamos colocar underline aqui, né? Fica mais legal de trabalhar no R, né? Pronto, né? Acho que solucionamos aqui os nomes, né? Ó, total man, woman, applications,
Total Applications, Men Applications, Women Applications, né? E assim por diante, com Awards para os 3, Success para os 3. Perfeito? Ah, mas ó, tem disciplina aqui, né? No começo. Então vamos juntar, né? Disciplina a isso aqui, só para a gente ter o nome das 10 variáveis, né? Então, vamos só concatenar aqui, né? Discipline, né? E o new name aqui, né? Salvar já em new name. Pronto, temos 10 nomes aqui, né? Para as nossas 10 colunas. Então, agora se eu vir aqui nos nossos dados, né? Que estão aqui. Olha que bonitos. E usar essa funçãozinha aqui, ó. Set names, né? E usar aqui new name. Pronto, temos os nomes aqui de todas as colunas. Legal, não? Então, vamos dar só um view aqui pra gente apreciar o nosso trabalho, né? Olha, então, temos a disciplina, né? Total até Medical Sciences, disciplina total Medical Science. Aí para aplicações a gente tem total Men and Women. Aqui também, ó, aplicações total Men and Women, né? Todos começando aqui com seus devidos valores, né? Ó, mesmo range aqui bonitinho, né? Então agora a gente consegue, né, fazer contas, outras estatísticas, fazer gráficos, enfim, usar esse tipo de informação também, tá? Se a gente quiser salvar essa planilha agora, também o mesmo procedimento lá usando o write on table, tá? E a gente já salvaria essa planilha, ok? Então, claro, gente, isso aqui é uma dos pacotes, né? O PDF Tools. Quem já fez meta-análise, né? Ou pretende fazer, provavelmente já ouviu falar do MetaGear, pacote assim muito legal para ler PDF, né? Você consegue extrair até dados das figuras, tipo do scatterplot. Ele consegue ler os eixos e extrair até o coeficiente de correlação do scatterplot. É muito louco, né? Então assim, tem, né? Isso aí se desmembra, né? Então a ideia foi apresentar essas duas ferramentas para vocês, né? E isso pode ser muito útil quando a gente, né, estiver trabalhando com dados que não estão muito fáceis de serem conseguidos, né? Então espero ter ajudado vocês aí pelo menos trabalhar com PDFs, né, com dados da web, ok? Esse exemplo aqui, tá, gente? Eu peguei do PDF, tá? Eu peguei lá do livro do professor Irizarry, tá? Eu modifiquei ele um pouquinho para ficar mais fácil aqui para a gente entender. Então, se vocês quiserem conferir, recomendo muito esse livro. Eu vou deixar o link do livro aí na descrição, tá bom? Já agradeço muito a participação de cada um de vocês no curso, tá? Tanto os alunos regulares quanto os alunos, os ouvintes, né? Foi assim uma experiência muito legal a participação da galera no YouTube mesmo, os números de views, a galera comentando, os compartilhamentos, assim, o feedback que a gente teve nas redes sociais, a participação da galera nas monitorias, né, dos alunos regulares é sensacional. Galera muito participativa, muito proativa, buscando diferentes soluções, trazendo diferentes problemas. A gente adorou a interação, né, no Classroom, nos diferentes e-mails que a gente recebeu de vocês. Então fica o nosso agradecimento aqui, muito obrigado pela atenção, né, pelo carinho que vocês tiveram com o curso, tá? O curso ele foi, né, organizado pelo Roger, professor Roger Paulo Mormu e a Daniele Catherine Petti, tá? E ministrado pela Dani, pelo Fernando Lanzactou e por mim, Mário Sérgio Danes Filho. De novo, se ficou alguma dúvida, se ficou algum questionamento, se por acaso a gente cometeu alguma besteirinha aí, não hesitem em nos contactar, né, em comentar aí nos vídeos. Até onde a gente sabe, os vídeos vão ficar disponíveis para consulta, né, quando for necessário, tá bom? E a gente queria deixar o nosso grande abraço e os nossos votos de sucesso para vocês aí na luta com o R, com os diferentes pacotes e ferramentas que a gente utilizou,
tá? Então, forte abraço. Quarta-feira, para quem é aluno regular, a gente ainda vai, né, fazer uma última reunião. E, de novo, muito obrigado pela paciência e pelas trocas de experiências e aprendizados, tá bom? Um abraço a todos vocês e até a próxima.